Olá! Nessa aula nós falaremos a respeito dos conceitos da primeira lei de Mendel. Para a gente entender quais foram os cruzamentos realizados por Mendel e como ele conseguiu obter os seus resultados e formular suas hipóteses, primeiramente a gente vai rever algumas terminologias. Entender essas terminologias é fundamental para entender como a primeira lei de Mendel se aplica. A maioria das espécies possuem o seu material genético organizado de maneira diploide, ou seja, os cromossomos são organizados em pares. Esses cromossomos possuem material genético muito similar e podem trocar o material genético lá durante a meiose. A esses cromossomos que se organizam em pares, nós damos o nome de homólogos. Como eu falei, o material genético desses cromossomos é muito similar. E, às vezes, pode ser que os alelos sejam iguais. Por exemplo, quando um dos cromossomos carrega um alelo dominante e outro também, a isso a gente dá o nome de homozigoto dominante. Lembrando que um desses cromossomos é obtido através da mãe e o outro cromossomo é obtido através do gameta masculino, do pai. Os organismos diploides podem ser também heterozigotos, o que significa que possuem um alelo dominante e um alelo recessivo. Alelos são formas alternativas de um gene. Imagine que lá no começo da evolução só existia um alelo, o alelo azão. Durante a evolução, esse alelo pode ter sofrido algumas mutações e aí surgiu um alelo recessivo, o azinho. Portanto, alelos são formas alternativas de um gene. E esse genótipo que nós estamos vendo aqui é um genótipo heterozigoto, com um alelo dominante e outro recessivo. Por fim, os organismos diploides podem ter ainda os alelos recessivos em ambos cromossomos que fazem parte aqui do conjunto homólogo. E aí serão azinho, azinho, portanto, homozigoto recessivo. Duas outras terminologias importantíssimas para entender primeira e segunda lei de Mendel é genótipo e fenótipo. Genótipo, como a flecha está mostrando aqui, dá origem ao fenótipo. O fenótipo depende do tipo de genótipo. O genótipo refere-se ao conjunto de alelos de um organismo. E geralmente a gente usa genótipo para indicar um par de alelos que um organismo tem, né? Ou genótipo heterozigoto, homozigoto dominante ou homozigoto recessivo. E o fenótipo vai depender da composição do genótipo, se o genótipo for homozigoto dominante, recessivo ou heterozigoto. O fenótipo é, portanto, expressão observável de um genótipo. É aquela característica que é possível de ser visualizada. Por exemplo, né, se nós estivermos trabalhando com genótipo, com um par de alelos que codifica para a característica cor de semente, dependendo do tipo de genótipo, né, se for homozigoto, dominante, heterozigoto, homozigoto recessivo, vai se obter um fenótipo específico, né? Então, cor de semente amarela ou verde depende do genótipo. Mendel foi um cientista muito à frente do seu tempo e tinha várias aptidões. Foi considerado por muitos biógrafos como biólogo, geneticista, apicultor, matemático, botânico e algumas biografias ainda relatam que ele tinha aptidão para meteorologia também. Mendel, como vocês já devem saber, passou pela vida sem o devido reconhecimento. Ali, durante o período em que deveria ir para a universidade, Mendel não tinha condições de pagar uma universidade e, por conta disso, ele entrou no monastério, porque aí a igreja acabava bancando os seus estudos. Mendel trabalhou com ervilhas e muitos livros relatam que Mendel talvez não tivesse obtido os grandes resultados que obteve se tivesse trabalhado com outro tipo de planta ou ainda com algum tipo de animal. Por que a ervilha foi tão importante para os trabalhos de Mendel? Porque tinha rápida geração e aí Mendel conseguia fazer vários cruzamentos e obter os resultados rápido.
Era fácil de cultivar, produzia prole abundante, diferiam em várias características e Mendel conseguiu obter sementes geneticamente puras, que eram sementes homozigotas para todas as características. A partir dessas sementes geneticamente puras, Mendel conseguiu fazer os seus cruzamentos e fazer suas observações e chegar às suas conclusões. Mendel observou 7 características nas ervilhas. A primeira delas foi a cor da semente amarela ou verde. A segunda foi o formato da semente, lisa ou rugosa. A terceira foi a cor do revestimento da semente, que poderia ser cinza ou branca. Foi observado também a cor da vagem, que poderia ser amarela ou verde, formato da vagem, inchada ou murcha, posição da flor, que poderia ser axial ao longo do caule ou terminal, na ponta do caule. E a última característica, comprimento do caule, poderia ser baixo ou alto. Todas essas características se segregavam de maneira independente, mas isso é papo lá para a segunda lei de Mendel. Primeiro, a gente vai entender a primeira lei de Mendel. Na sua primeira lei, Mendel fez o cruzamento de monohíbridos. O cruzamento de monohíbridos eram plantas, né? Os monohíbridos são plantas iguais para todas as características, mas que diferenciavam em uma única característica, porque Mendel queria observar como uma característica era passada de geração em geração. Relembrando as características que Mendel estudou, como caule, posição da flor, formato da vagem, cor do revestimento da semente e formato da semente. Mendel, portanto, pegou 2 ervilhas que eram iguais para todas as características, né? Todas essas, menos para uma. Por exemplo, formato de semente. Viu que pegou então sementes que eram iguais para 6 características, mas diferiam em uma única característica. Isso é um monohíbrido. Portanto, queria avaliar aqui como que aconteceria o cruzamento entre uma semente lisa e rugosa, né? Como as gerações a partir dessas sementes surgiriam. Mendel, portanto, pegou a semente lisa, lá o monohíbrido com a semente lisa e com a semente rugosa. Fez o plantio, obteve as flores e fez a polinização de uma com a outra. Para esse primeiro cruzamento, a gente dá o nome de geração P, que é a primeira geração dos cruzamentos. Foi feito o cruzamento entre essas sementes e Mendel obteve uma semente, né, 100% das sementes lisa. 100% das sementes a gente simboliza aqui por uma semente só, porque 100% e 1 é a mesma coisa. Aí Mendel pegou essa semente lisa e fez a autofecundação, que aqui está representado por uma outra semente lisa. A isso nós damos o nome de geração F1, que é a segunda geração de um cruzamento, né? Teve a geração P e a F1. Depois disso, Mendel obteve os seguintes resultados. Obteve uma proporção de 3 sementes lisas para uma semente rugosa. A isso, Mendel deu o nome de F2. Agora, nós começamos a aplicar as probabilidades nos cruzamentos. Mendel não obteve apenas 4 sementes, mas quando ele juntava e fazia as análises dos seus dados, sempre havia uma proporção. E é por isso que a gente vê essa proporção de 4 sementes sendo formadas apenas. Mas não foram só 4. Mendel obteve várias sementes, mas a proporção se mostrava sempre a mesma. Pois bem, para a gente dar início a entender essas proporções e probabilidades, todas as sementes que são obtidas são 100% das sementes. 100% das sementes, todas as sementes obtidas após um cruzamento. De todas as sementes, né, de 100% das sementes que nós representamos como 4,
Mendel sempre obtinha a proporção de 3/4 de sementes lisas, portanto, essa é a característica fenotípica dessas sementes. E 1/4 dessas sementes eram rugosas, portanto, 3/1 é a proporção fenotípica da F2. Como as sementes lisas aparecem numa proporção maior, essa característica é uma característica dominante sobre as sementes rugosas. E, a partir de agora, nós vamos representar os alelos que conferem a característica lisa como Rzão e os alelos que codificam para a característica rugosa como Rzinho. Como eu disse, Mendel não obteve apenas 4 sementes, mas em todos os cruzamentos, de todos os monohíbridos para 7 características, Mendel sempre obtinha os mesmos resultados, uma proporção de 3/4/1. O que isso significa? Digamos que Mendel na F2 tenha obtido 100 sementes. 100 sementes, 3/4 seriam lisas, o que corresponde a 75 sementes lisas. Se você pegar 100 e multiplicar por 3/4, vai obter 75 sementes lisas. Dentro dessa proporção ainda da F2, 1/4 é de sementes rugosas. Portanto, se você pegar 100 sementes e multiplicar por 1/4, vai obter 25 sementes. É sempre uma proporção de 3/1. 3 sementes lisas para uma rugosa. A partir desses cruzamentos, Mendel chegou a algumas conclusões. A primeira conclusão que Mendel chegou foi de que os traços das plantas genitoras não se combinavam. Não existia uma semente meio lisa e meio rugosa. Não havia essa combinação. Ou a semente era lisa ou a semente era rugosa. Outra conclusão é que as plantas de F1 apresentam o mesmo fenótipo de um genitor, aquele que tem a característica dominante, mas ambos os traços são transmitidos na F2. Tanto é que na F2 aparece a proporção de 3/1. Aquele traço recessivo aparece aqui na F2 numa proporção de 1/4. Com isso, tem-se o conceito de dominância, que traços que aparecem nos descendentes heterozigotos na F1 são dominantes, e os traços que desaparecem nos heterozigotos são recessivos. Isso porque o gene dominante mascara o efeito do gene recessivo. Agora, nós vamos entender como os alelos se segregam, ou seja, se separam na geração P, na geração F1 e na formação ali da F2. O primeiro cruzamento que Mendel fez foi o cruzamento que se chama cruzamento P, a geração P. Aqui nós temos esses genitores lisos e rugosos. Olhando mais a fundo, agora nós sabemos que existem em um par de cromossomos homólogos, nas sementes lisas lá da geração P, os alelos Rzão, Rzão. Portanto, essa semente possui um genótipo homozigoto dominante. A outra semente, a semente rugosa lá da geração P, apresenta os alelos recessivos, Rzinho, Rzinho. Para nós entendermos como acontecem as combinações desses cromossomos, nós temos que olhar quais são os possíveis gametas que são formados pela semente com genótipo Rzão, Rzão e pela semente com genótipo Rzinho, Rzinho. Essa primeira semente vai formar 4 tipos de gametas. Gametas, todos eles com Rzão, com o alelo dominante.
Por que 4 gametas, né? Porque lembrando lá da meiose, esses alelos, melhor dizendo, esses cromossomos vão se duplicar e cada cromossomo desse duplicado vai dar origem a um tipo de gameta. Portanto, essa semente aqui consegue dar origem a quatro gametas, todos eles com o alelo R. Da mesma forma, a outra semente também dá origem a 4 gametas, todos Rzinhos nesse caso. Isso aqui, relembrando, isso é a formação dos gametas da geração P. Para a formação da F1, os gametas das sementes lisas homozigotas dominantes vão se combinar com os alelos da semente homozigota recessiva ali, com os gametas das sementes homozigotas recessivas. Aqui eu representei apenas um desses gametas, um gameta do parental 1 e um gameta do parental 2. Por quê? Porque 100% dos gametas do parental 1 possui o alelo R e 100% dos gametas do parental 2 possui o alelo Rzinho. E 100% é igual a 1, portanto, está representado aqui como um gameta só de cada parental. Esses gametas vão se fundir e como esses cromossomos são homólogos, vão ficar ali alinhadinhos, né? E aí, portanto, essa semente terá o genótipo Rzinho. Essa é a proporção genotípica da F1. 100% das sementes serão Rzinho, portanto, heterozigotas. Com relação ao fenótipo, a característica visível, todas as sementes da F1 eram lisas, portanto, proporção fenotípica da F1, sementes lisas. Quantos por cento? 100%. Todas as sementes lisas, porque eram heterozigotas, Rzinho, e o gene dominante, né, o alelo dominante, mascara o efeito do alelo recessivo. Mendel não parou por aí. Como nós vimos, Mendel fez a autofecundação da F1 e aí nós representamos aqui por duas sementes heterozigotas, Rzinho. Novamente, nós temos que pensar na formação dos gametas. Cada um desses cromossomos vai se duplicar e esses cromossomos vão ser divididos lá na meiose. Portanto, essa primeira semente aqui vai gerar 4 tipos de gametas, dois gametas com Rzão e um gameta com dois gametas, desculpa, com Rzinho. Como é uma autofecundação, né, eu só coloquei essa outra semente aqui para representar que é um cruzamento entre Rzão e Rzinho, vai haver a mesma formação dos gametas para essa semente aqui. Dois gametas Rzinho e dois gametas Rzão. Essa é, portanto, a formação dos gametas da F1. Quando há as possibilidades de combinação entre os gametas, é possível combinar os gametas Rzão com Rzão, Rzão com Rzinho, Rzinho com Rzão e Rzinho. Essas são todas as possibilidades de cruzamento ali, pensando nos 4 gametas de cada uma das sementes. A partir da autofecundação da F1, Mendel obteve os seguintes tipos de ervilhas: Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho e Rzinho, Rzinho. Nós podemos agrupar essas sementes, né, de acordo com o genótipo, porque percebam que aqui existem duas sementes, né, duas ervilhas que têm o mesmo genótipo. Aí a proporção genotípica será a seguinte: 1/4 de sementes
Rzão, homozigotas dominantes, 1/2 ou 2/4 de Rzão, Rzinho, portanto, heterozigotas, e 1/4 de sementes Rzinho, Rzinho, homozigotas recessivas. Essa, como eu disse, é a proporção genotípica da F2. Agora, para a gente fazer as proporções fenotípicas, basta pensar aqui em quais genótipos há o Rzão. Todos aqueles que têm pelo menos um Rzão vão ser de sementes lisas, e aqueles que têm os 2 alelos recessivos serão rugosas. Por que isso acontece? Novamente, aqui no heterozigoto, o alelo dominante vai mascarar o efeito do alelo recessivo. O efeito do alelo dominante é gerar sementes lisas, e o efeito do alelo recessivo é gerar sementes rugosas. A proporção fenotípica da F2 será a seguinte: todas esses 3 genótipos, né, Rzão, 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 Rzinho e Rzão, Rzinho, são de sementes lisas, portanto, 3/4 de sementes lisas. E esse último genótipo vai ser de sementes enrugadas. Portanto, essa, novamente, é a proporção fenotípica da F2, as características visíveis. A partir desses cruzamentos, é possível chegar a 2 outras conclusões. A segunda conclusão da primeira lei de Mendel é que os 2 alelos de cada planta se separam quando os gametas são formados e cada alelo vai para um gameto. E a terceira conclusão é que alelos de uma planta se separam com a mesma probabilidade para os gametas. Independente de ser dominante ou recessivo, esses alelos são passados com a mesma probabilidade. Mas aí lá o fenótipo a gente tem que sempre verificar se existe o alelo dominante para obter o fenótipo. Mas o que de fato significa esses alelos, né? Como que isso acontece num padrão mais molecular, né? O que acontece molecularmente falando? Esses alelos, né, como a gente viu, são genes. Genes são sequências no DNA que transcrevem para RNA e que, se forem RNA mensageiro, podem traduzir para proteínas. Nesse caso, dessas sementes avaliadas por Mendel, esses genes transcreviam para RNA mensageiro e o RNA mensageiro era traduzido. Hoje em dia, né, os geneticistas mais modernos conseguiram determinar a base molecular, entender por que as sementes são lisas e por que algumas são rugosas. Os geneticistas descobriram que os genes que conferem fenótipo liso ou enrugado se encontram no cromossomo 5 das sementes. Como, né, as ervilhas são organismos diploides, assim como os humanos, portanto, tem 2 cromossomos homólogos que a gente já viu lá no começo da aula. Nesses cromossomos, as ervilhas podem ter o alelo dominante, que nada mais, nada menos é que o gene SBE1, representado aqui pela letra maiúscula, ou podem ainda ter o alelo recessivo, o Rzinho, que é o representado aqui pelas letras SBE1 minúsculo. O que esses genes conferem? O gene SBE1 codifica para uma enzima ramificadora de amido. Durante o processo evolutivo, alguns genes, né, esse gene SBE1 sofreu algumas mutações e deu origem ao SBE1 aqui minúsculo, né, o que seria o Rzinho. O SBE1 maiúsculo, que é o Rzão, dá origem a uma enzima ramificadora normal. Já o SBE1 dá origem a uma enzima que não é ativa, não tem a sua forma ativa.
e aí, portanto, as sementes vão ser rugosas. Ó, novamente, o gene SBE1 maiúsculo é a mesma coisa que o alelo Rzão e forma, né, uma forma funcional de uma enzima que consegue fazer a conversão de um amido linear para uma forma ramificada. Durante a evolução, como eu disse, foram surgindo algumas mutações nessa sequência gênica que acabou dando origem ao alelo que seria o Rzinho, ou ainda ao SBE1 minúsculo aqui. Essas mutações que foram adquiridas nessa sequência, né, fizeram com que houvesse uma mutação que fizesse que a enzima tivesse um erro, né? E essa enzima não está na sua forma ativa, não consegue fazer a conversão do amido de forma linear para uma forma ramificada. Por conta desse defeito, né, nessa enzima que não consegue fazer essa conversão, há um acúmulo de sacarose na ervilha. E esse acúmulo de sacarose na ervilha faz com que as ervilhas tenham uma característica rugosa. Por exemplo, as sementes Rzinho e Rzinho, né, que são homozigotas recessivas, têm muita sacarose. Vão acumulando sacarose, não conseguem fazer a conversão do amido linear para o ramificado. E aí, durante o desenvolvimento, essas sementes têm uma tendência de absorver mais água e vão inchando durante esse desenvolvimento, por conta desse acúmulo de sacarose. Depois, né, à medida que a semente vai amadurecendo e vai chegando já no seu estado final, no seu ciclo final, acaba perdendo essa água acumulada. E essa perda dessa água faz com que as sementes tenham esse caráter rugoso, que esse caráter, essa característica rugosa, nada mais é do que a água que essas sementes foram perdendo, porque elas vão inchando devido ao acúmulo de sacarose, vão absorvendo bastante água. Aí depois, né, quando essa água vai saindo da semente, vai conferindo às sementes esse caráter rugoso. Você já parou para pensar por que as sementes heterozigotas vão ter a característica do homozigoto, a mesma característica do homozigoto dominante, né? A característica dominante? Porque aqui, né, nas sementes heterozigotas, nós temos os alelos Rzão e Rzinho. Ambos os alelos têm uma sequência gênica lá no cromossomo 5. Nessas sementes que têm esse genótipo, esses genes, tanto dominante quanto recessivo, vai ser transcrito e vai ser traduzido nas proteínas. Uma proteína na sua forma ativa, que consegue converter o amido linear em um amido ramificado, e a proteína, né, a enzima inativa, que não consegue fazer isso. Mas por que a semente não é meio lisa e meio rugosa? Porque a presença de um único alelo dominante, que é o Rzão, consegue suprimir no caso, a proteína inativa, né, que é do Rzinho. Consegue fazer com que as sementes consigam converter o amido linear em ramificado. Um só alelo consegue fazer toda essa demanda. E é por isso que as sementes, né, os organismos heterozigotos, quando possuem dominância, né, por isso que o dominante consegue, tem o mesmo, né, o heterozigoto tem o mesmo fenótipo do homozigoto dominante, por exemplo. Para finalizar, eu vou pontuar alguns detalhes. A primeira lei de Mendel também é conhecida como princípio da segregação. Nós vimos as três conclusões que são possíveis de ser retiradas a partir dela. Nós vimos o conceito de dominância. E nesse princípio da segregação, cada organismo diploide tem dois alelos para uma característica, um herdado do genitor materno e o outro do paterno. Durante a formação dos gametas, os alelos se segregam, né? Cada um vai para um gameta em proporções iguais, independente de ser dominante ou de ser recessivo.
Nós vimos ainda as proporções da geração P ali, né? Pelo menos ali o genótipo da geração P, as proporções obtidas na F1, as proporções obtidas na F2. Nós vimos as proporções genotípicas e fenotípicas. É muito importante entender quais são as diferenças e como, né, fazer essas proporções, né, como determinar essas proporções. Bom, para finalizar, ainda eu tenho uma dica. Aqui no YouTube eu tenho um outro vídeo com todos os possíveis cruzamentos da primeira lei de Mendel. Aqui nessa aula que a gente teve agora, eu mostrei os cruzamentos principais ali para o Mendel obter, né, para a gente conseguir chegar às conclusões através dos cruzamentos de Mendel. Mas existem outros cruzamentos possíveis, por exemplo, entre heterozigoto e homozigoto dominante, heterozigoto e homozigoto recessivo, por exemplo. Portanto, vai lá, assiste essa aula, faça suas anotações e certamente essa aula vai te ajudar não só a entender a primeira lei de Mendel, como também entender a segunda lei de Mendel. Eu vou deixar o link aqui na descrição, então vai lá, assiste e espero que você consiga entender a primeira lei de Mendel de maneira mais fácil. Espero que você tenha gostado dessa aula, vejo vocês na próxima.